Bom dia, meu nome é Mariana e hoje eu vou apresentar um dos trabalhos desenvolvidos pelo Labit para URB em 2021. O trabalho Urbanismo Tático como Micropolítica de Adaptação Emergencial de Espaços Públicos, Adaptação de Espaços Públicos no Brasil, foi produzido por bolsistas, voluntários, orientadores e colaboradores. Nessa apresentação, eu vou mostrar um tópico de interesse do laboratório, que são as ações de urbanismo tático em cidades brasileiras, e, nesse caso, as ações no contexto da pandemia da Covid-19. Começamos, então, pela definição do que é urbanismo tático. O urbanismo tático é uma abordagem que promove a reapropriação do espaço público pelas pessoas, através de intervenções e políticas de curto prazo, baixo custo e escaláveis, visando futuras transformações. Essa metodologia possibilita testar soluções de maneira rápida e temporária nos espaços públicos. Ações que muitas vezes são divididas em 3 etapas: efêmera, temporária e permanente. Aqui podemos ver um exemplo de urbanismo tático em Nova York, que possui todas essas 3 fases que eu citei anteriormente. O urbanismo tático vem sendo utilizado no mundo há cerca de uma década, sendo solução para testar diversos projetos em escala real e diversas cidades. Hoje, no Brasil, diversas ações de urbanismo tático estão começando a tomar forma e a metodologia a ficar cada vez mais difundida. Tais ações buscam priorizar o transporte ativo e melhorar a qualidade de vida dos pedestres. Durante a pandemia, muitas cidades recorreram ao urbanismo tático como ação rápida para transformar áreas da cidade de forma a adaptá-las às recomendações de distanciamento da OMS. Foram realizados, por exemplo, extensões de calçada, demarcações emergenciais, criação de ciclovias, dentre outras ações, todas que suprissem com a demanda por espaços livres, que possibilitasse o distanciamento e promovessem maior utilização de transportes ativos. Desde então, foi ressaltada ainda mais a importância de espaços públicos de qualidade para o bom funcionamento das cidades. Porém, vale ressaltar que ações para a melhoria de espaços públicos para pessoas já são realizadas há algumas décadas. Muitas delas foram reunidas no Guia Urbanismo Tático, um guia para cidades brasileiras, lançado em 2021 entre uma parceria entre o Labit ProURB e a URBI. Nele estão presentes algumas ações que foram divididas em 8 categorias: zona de pedestres, rua compartilhada, redesenho de espaço, remoção de viaduto, transporte público, infraestrutura cicloviária, alargamento de calçada e travessia segura, praças temporárias, de modo a compreender como as cidades brasileiras encararam o tema da adaptação no espaço público no período pandêmico. Utilizando o urbanismo tático, o laboratório começou a pesquisar e formar um acervo de ações, visando ampliar o repertório de soluções e ajudando a fomentar cada vez mais ações em território nacional, e com isso ajudar a difundir a metodologia. O primeiro passo foram as pesquisas online. O segundo, as análises das ações utilizando o método desenvolvido no livro Urbanismo Tático, 10 ações para transformar cidades. E o terceiro passo foi a elaboração de uma tabela comparativa. Aqui um exemplo de como foram feitas as pesquisas online. No segundo passo, as ações encontradas foram classificadas quanto ao tipo de tática utilizada. Essas táticas foram desenvolvidas no livro após a pandemia e classificaram as ações em 6 táticas principais. As 6 surgiram da sistematização de ações em mais de 100 cidades e foram exemplificadas em 9 cidades de todos os continentes. São elas redesenho viário, ciclofaixa temporária, fechamento de ruas, compartilhamento de ruas, demarcação de distanciamento,
e sinalização emergencial. Para comparar e estudar as 31 ações encontradas, foi utilizada uma tabela comparativa. Nela, identificamos a cidade, estado, região, modal priorizado, tática utilizada, descrição, data da intervenção, link e, quando necessário, notas e observações. Agora vemos alguns exemplos das ações juntos com um pedaço delas na tabela e mostram como foram classificadas. Aqui tem um redesenho viário em Recife, uma ação de redesenho viário em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma ação de redesenho viário, mas agora em Contagem, em Minas, uma ação de redesenho viário em Recife, uma ação de fechamento de rua em Fortaleza, uma ação de redesenho viário em São Paulo e mais uma ação de redesenho viário, dessa vez no Rio de Janeiro. Agora vemos um pouco dos resultados dessa tabela. Podemos perceber que não catalogamos nenhuma ação na região norte, e que o Nordeste se destaca na realização de ações de urbanismo tático para a melhoria de espaços públicos no ano de 2021, com 19 ações catalogadas. Logo vemos a região Sudeste, com 9, região Sul, com 2, e ações no Centro-Oeste, que resultam em uma ação. Analisando agora os estados, Ceará e Pernambuco são os estados que mais apresentam ação deste tipo, com 10 e 8 ações, respectivamente. Agora, estamos analisando as cidades e, como capitais dos estados que mais se destacaram, Fortaleza e Recife mostram os maiores números de ações dentre as cidades identificadas. Quando analisamos os modais que mais receberam suporte dentre as ações catalogadas, vemos que os ciclistas foram os que mais receberam suporte, com as infraestruturas cicloviárias. Quando analisamos as táticas, percebemos que 3 táticas foram utilizadas e podemos dar destaque ao redesenho viário e à criação de ciclovias, muitas vezes também realizadas em conjunto. Falando um pouco dos desdobramentos dessa pesquisa, as ações de urbanismo tático catalogadas durante a pandemia foram apresentadas pela professora Adriana Sansão no Festival de Conhecimento da UFRJ, em 2021, na mesa Futuros Possíveis. A ideia da mesa era discutir alternativas para melhores cidades no futuro. O processo de identificação de ações de urbanismo tático está em andamento e busca avaliar como o urbanismo tático vem se difundindo no Brasil, juntamente com os seus resultados imediatos. As pesquisas apresentadas aqui mostram algumas das ações catalogadas, algumas ainda não entraram na lista e outras novas surgem a cada dia. Buscamos continuar catalogando e aumentando cada vez mais o repertório para que possamos aprender e reproduzir cada vez mais ações, buscando melhorar os espaços públicos que hoje ainda têm como foco o veículo motorizado particular. Concluímos, então, com essa pesquisa sobre a pertinência da produção de um acervo com referências brasileiras no campo do urbanismo tático, para que ocorra uma maior difusão desse termo, que, com cada experiência realizada, permite o surgimento de novas ações, aprimorando, pouco a pouco, os resultados. E ainda ressaltamos algo que achamos pertinente observar sobre as ações temporárias que estão aparecendo cada vez mais nas cidades, que seria sobre a fase permanente das ações, que após um período de teste com materiais de baixo custo, deveriam ser transformadas em obras definitivas. É muito importante que esse processo de transformação do temporário em permanente seja acompanhado. Aqui os integrantes da equipe da apresentação desse trabalho para a SEACS 2021. E muito obrigada a todos e continuem acompanhando as pesquisas nas redes sociais do Labit para Urb. Bom dia!